Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e haja conteúdo no dia de hoje. E olha que ainda tem mais vídeo para sair hoje, muito ocupado o mundo do futebol, tantas histórias para serem contadas neste sábado. Mas vamos falar sobre o Newcastle de Eddie Howe, né? Um time que começou com boas expectativas nessa Premier League, iniciou um pouco em marcha lenta, empatando muitos jogos, com dificuldades para fechar algumas partidas, porém vem se mostrando um dos times mais bem treinados da Premier League. E olha, o Newcastle não pode ser descartado da briga ali por competições continentais não, né? O time cresceu bastante, só perdeu um jogo até agora na Premier League e a gente tem que lembrar que esse jogo era para ter acabado um pouco antes do gol da virada. O jogo contra o Liverpool, o gol saiu aos 97 minutos, né? E só tinha 5 minutos de acréscimo, então foi nos 2 minutos extras que o árbitro inventou por lá. E assim, a gente tem que comentar que o Newcastle é o time que foi comprado lá pela Arábia Saudita, então havia uma promessa gigante de mais investimento, de mais contratações, e isso de fato aconteceu. Eles trouxeram Bruno Guimarães, trouxeram Trippier, mas a maioria das contratações bombásticas veio na última temporada. Essa janela agora de verão que havia muitas expectativas foi bem apagada, mas mesmo assim há um elenco muito positivo ali para o Eddie Howe trabalhar. É um time que claramente cresceu em nível técnico e que o Eddie Howe vem desenvolvendo muito bem. E assim, muitas atuações tem que receber destaque, né? O 3-3 contra o City, que o Newcastle jogou muito bem. Teve também o jogo contra o Liverpool, porque eles estavam jogando melhor, até, claro, aquela situação no final do jogo, né? Que o Liverpool acabou virando e toda a controvérsia do jogo ter acabado tarde demais. Mas ainda assim, o time que estava com dificuldade em fechar as partidas agora vem de duas atuações muito convincentes. Hoje ganhou de 5-1 do ótimo Brentford de Thomas Frank. Thomas Frank é um baita técnico. O Brentford tem jogadores muito qualificados como o Mikkel Damsgaard, também tem jogadores como o Ivan Toney. Então não é um time tão ruim assim não. Muita gente fala que o Brentford é só o trabalho do Thomas Frank, tem nomes bem legais ali, e o Newcastle venceu com muita autoridade, né? 5-1 é uma vitória para colocar bastante respeito, e é um time que vai engatando uma sequência cada vez mais positiva. Com as três vitórias, que dão 9 pontos, os 5 empates e uma derrota, o Newcastle soma 14 pontos até agora e está na parte de cima da tabela. Joga um futebol sólido, joga um futebol efetivo, joga um futebol que se molda bastante conforme a necessidade. Quando precisa ser propositivo, o time sabe o que fazer. Quando precisa ser um pouco mais reativo, jogar em transição, o time também sabe o que fazer. Então, eu acho que essa é a grande conquista da Eddie Howe. E não só montar um coletivo eficiente, mas o fato de se adaptar muito bem perante diferentes circunstâncias. O Newcastle ainda não é o elenco que muita gente espera que no futuro seja, do que consegue impor o estilo de jogo aos adversários como o Manchester City faz. Raramente o Manchester City é um time que se vê em uma situação desconfortável, e ao meu ver só uma vez na temporada esteve nessa situação, que foi contra o próprio Newcastle. Contra o Aston Villa foi só incompetência, um jogo ruim mesmo, mas o fato é que contra o Newcastle a gente viu um time que estava perdidinho em campo, e se não fosse o talento individual brilhante de Kevin De Bruyne, o Newcastle deveria ter vencido aquele jogo. Então, fato é que o trabalho é muito bom, é um time em ascensão, e vamos ver aí, porque mais próximo das competições europeias, mais destaque o Newcastle ganha, mais convincente o projeto fica para outros jogadores, porque hoje o Newcastle é o tipo de time que contrata jogadores assim da segunda prateleira no máximo. Eu não vejo o Newcastle, por exemplo, entrando. Vamos ver aí os jogadores que se destacam no futebol mundial hoje. Christopher Nkunku, a gente também tem Rafael Leão, o Jude Bellingham, a gente tem jogadores assim, vamos supor que não estão à venda, mas são jogadores jovens muito promissores. O Gavi, o Pedri, entende? Você tem esses jogadores se destacando. O Newcastle não vai contratar esses jogadores. Esses jogadores sempre vão preferir times já da primeira prateleira, já estabelecidos e com projetos mais sólidos. Mas eles podem ir atrás de jogadores mais jovens que estejam se destacando. Foi o caso do Lucas Paquetá, que tentaram, mas acabou indo para o West Ham. É o caso, por exemplo, de um Florian Wirtz da vida, um caso de um Musa Diaby, entende? É a partir desses jogadores que o Newcastle tem que construir sua fundação, e ele fez isso muito bem, contratando Trippier, contratando Bruno Guimarães. Claramente é um elenco que vem se moldando muito bem, e o Eddie Howe sempre se provou um técnico que contrata muito bem, tem um excelente olho para o mercado. Fato é que o Newcastle cada vez mais vai se tornar um time que as pessoas se sentem mais atraídas. O início dessa passagem do Eddie Howe era complicado e surpreendeu o mercado tão positivo, porque o time estava muito atrás na tabela, não parecia ter muitos talentos, parecia que ia ser um processo mais demorado, mas indo para competições continentais, indo para uma Europa League, para uma Conference, seja lá onde for, esse time já
já começa a atrair mais a atenção de jogadores e começa a ser um projeto mais atrativo. Então, o fato é do time estar jogando bem agora e cada vez mais se consolidando como um time que vai brigar na parte de cima da tabela da Premier League, isso vai fazer com que jogadores estejam interessados nesse projeto e que o Newcastle cada vez mais tente se consolidar como um time para brigar e entrar no grupo Big Six e transformar, quem sabe, no grupo Big Seven, já que a promessa é de que o time receba cada vez mais investimento. Então, assim, o trabalho do técnico é bom, o projeto parece sólido, não contratou tanta gente assim no verão, até porque a gente sabe que nesse tipo de situação, esses jogadores que possivelmente poderiam reforçar, talvez ainda prefiram outros times com projetos já mais consolidados, mas a cada vez mais que o Newcastle está passando tempo e mostrando bons resultados e bom futebol, eu acredito que mais jogadores estejam inclinados a fazer parte deste projeto. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.